Como eu estava dizendo para vocês, Camões é importantíssimo. E nós dividimos essa aula em duas. A primeira parte a gente falou da poesia lírica do Camões, a beleza dos sonetos camonianos, que caem no vestibular, inclusive, alguns deles. A gente vai trabalhar isso ainda com mais cuidado. E também agora a gente vai falar de uma parte muitíssimo importante, que é a poesia épica do Camões. O Camões, ele trabalhava para o rei de Portugal. E o rei pediu para que ele fizesse um grande poema épico enaltecendo a bravura dos portugueses. E ele resolveu pensar no que os portugueses fizeram de tão grandioso. É óbvio que foram as grandes navegações. Então ele vai pegar um personagem específico, que é o Vasco da Gama, que conseguiu chegar finalmente às Índias, que era um desejo dos europeus, no caso um desejo dos portugueses também. E ele pega o Vasco da Gama para simbolizar o povo português. O personagem central desse grande poema chamado Os Lusíadas, que é o poema épico feito pelo Camões, será o povo português representado na figura do Vasco da Gama. Vamos dar uma olhadinha? Veja lá. O Vasco da Gama conseguiu fazer tudo aquilo ali, ó. Ele sai de Lisboa, como você está vendo lá em cima em Portugal, ele vai contornar a África, passar pelo Cabo das Tormentas, que depois passa a se chamar Cabo da Boa Esperança, cruza toda a África e vai chegar até a Índia, onde se promove um grande comércio de Portugal com a Índia e o enriquecimento do país chamado Portugal, um dos países mais ricos da Europa na época. E ele vai contar essa viagem mais especificamente, junto com outras, evidentemente. E o Camões vai se inspirar em grandes épicos. No caso, ele vai se inspirar na Ilíada, na Odisseia e na Eneida, que são textos maravilhosos construídos pelos clássicos gregos e romanos. E neste caso, os Lusíadas, que podem ser traduzidos por os portugueses, eles são um extenso poema que enaltece a bravura e os feitos heróicos dos portugueses, as grandes navegações. Vamos dar uma olhadinha? E regra pra caramba, equilíbrio, harmonia, clareza, regras. Tanto aqueles que eu acabei de dizer para você, Ilíada, Odisseia e Eneida, clássicos épicos, serão inspiração para o Camões fazer tudo dentro de regras muito específicas. No caso, ele dividiu os Lusíadas em 10 cantos, se você quiser chamar de capítulos. Ele dividiu em 1102 estrofes, em 8ª rima. Isto é, cada estrofe vai ter 8 versos. Então veja você, a rima será A, B, A, B, A, B, C, C. Isso é chamado 8ª rima. A gente vai mostrar para você daqui a pouquinho. E se nós pensarmos que são 1102 estrofes com 8 versos cada uma, no total, 8.816 versos decassílabos, em medida nova. Só que não é só especificamente decassílabo, não. Decassílabos heróicos e decassílabos sáficos. Isto é, se nós dividirmos o verso, ele tem 10 sílabas poéticas, o decassílabo heróico terá as sílabas mais fortes na 6ª e na 10ª sílabas. Ele pensou até nisso, por isso ele é um gênio. E quando é sáfico, será na 4ª, na 8ª e na 10ª sílaba, que serão as mais fortes. Ele pensou nisso. Ele é um gênio, ele é maravilhoso. Vamos dar uma olhadinha se é mesmo? Veja você. Os Lusíadas são divididos em 5 partes. Essas partes são, primeiro, proposição. A proposição é, aqui ele se propõe, aqui o poeta se propõe. O que ele quer fazer? Ele quer enaltecer a língua portuguesa, ele quer falar da história de Portugal, ele quer falar da bravura dos portugueses e ele quer dizer que os brancos europeus são superiores a todas as outras raças. A proposição hoje para a gente fica um pouco esquisita. Mas para aquela época eram as propostas feitas pelo grande poeta. Depois ele faz uma invocação. Ele pede ajuda para escrever esse grande e importante livro épico. E ele cria umas deusas que habitariam o rio Tejo, que é o principal rio
que corta Portugal. São as chamadas Tágides. Ele pede para que as Tágides lhe deem capacidade para escrever esse livro. Ele pede arte e engenho, ele pede esforço e ele pede inspiração para a criação dessa grandiosidade dessa obra que são os Lusíadas. Depois ele faz uma dedicatória. Ele não é bobo nem nada, ele dedica ao rei de Portugal. No caso, o rei Dom Sebastião. A quarta parte, que é a mais extensa e a que nos interessa em termos de narrativa, a narração. Nessa narração, ele associa 3 questões. Primeiro, a viagem do Vasco da Gama às Índias. Segundo, a história de Portugal, que é contada ali, entremeada com a viagem do Vasco da Gama. E terceiro, a briga dos deuses mitológicos, alguns a favor da viagem do Vasco da Gama, outros contra a viagem do Vasco da Gama. Mais especificamente, Vênus, a deusa, a favor, e Baco contra a viagem do Vasco da Gama. E na quinta parte vem o epílogo. O epílogo é um pouco triste. O próprio Camões, vendo que Portugal estava entrando numa espécie de ruína, porque não estava sabendo empregar a riqueza que tinha, e com um rei muito jovem no poder e com umas ideias muito atrapalhadas, que nós saberemos no futuro, acabaram dando graves problemas para Portugal, que foi o caso de Dom Sebastião, e notando que o povo português estava muito preocupado em gastança, em cobiça, e não propriamente em transformar Portugal numa grande nação. Ele termina, o epílogo dos Lusíadas é bastante em tom de lamento. Ele considera que está cantando para gente surda. Vamos dar uma olhadinha no exemplo? Neste caso, nós teremos aqui... há outras passagens importantíssimas. Dentro desse grande poema épico, nós teremos alguns episódios líricos. Peraí, um eu falando de minhas emoções, de meus sentimentos? Isso, ele dá voz a alguns personagens. E os mais importantes são esses episódios. O Velho do Restelo, o Gigante Adamastor, Inês de Castro, a Rainha Morta e a Ilha dos Amores. Por exemplo, no caso de Inês de Castro, a Rainha Morta, ele aproveita para contar um trecho da história de Portugal. Lá por volta de 1300, havia um rei em Portugal que tinha um filho que estava em idade de casamento e ele então resolve fazer um acordo com a Espanha e casar o seu filho, Dom Pedro, com uma princesa espanhola, Dona Constança. Mas Dom Pedro não se encantou por Dona Constança, mas se encantou pela sua aia, pela sua assistente, chamada Inês de Castro. E nesse caso, o que acontece? Ele acaba se envolvendo com a Inês de Castro, mesmo casado com Dona Constança. Quando Constança morre, ele acaba assumindo o seu casamento com Inês de Castro. O rei de Portugal, não concordando com aquilo e apoiado pelos seus ministros, manda matar Inês de Castro e os filhos que ela teve com o príncipe Dom Pedro. Dom Pedro fica fulo da vida e acaba entrando em guerra contra o seu próprio pai, o rei. O rei acaba morrendo e ele assume o trono. Quando ele assume o trono, ele quer também entronar a rainha de Portugal. Ele manda desenterrar Inês de Castro, coloca no trono com uma roupa muito linda, coloca a coroa na cabeça dela e pede para que os súditos beijem-lhe as mãos. Então é como se, por algum momento, nesse grande poema épico, a história para dar acesso a um eu contando das suas emoções e dos seus sentimentos. No caso, nós temos aqui a primeira estrofe dos Lusíadas. Veja como é bonita. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino, que tanto sublimaram. Nesse caso ele está dizendo assim: escolhemos os melhores jovens das melhores famílias para empreender uma viagem que nunca foi feita antes. E essa viagem a gente imaginava que chegaria a determinado ponto, mas ela foi muito além do que nós imaginamos. E nós, portugueses maravilhosos, construímos um novo reino em um lugar muito distante. E esse reino nos tornou grandes. Veja a importância.
nós temos lá de novo as regras. Veja como é que fica. São 8 versos numa estrofe. Veja como que ficam as rimas. A, B, A, B, A, B, C, C. É o que eu chamei de oitava rima. E se nós fizermos a divisão do primeiro verso, nós veremos que tem 10 sílabas poéticas e veja, a sexta e a décima são as mais fortes. É o que a gente vai chamar de verso decassílabo heróico. Camões não estava para brincadeira. O maior poeta da língua portuguesa. Por enquanto é isso.